Bom dia. Aí, ó, a Deise já tá perguntando aí onde que vai ser o vídeo, né? Porque já tá todo mundo me esperando. Fui lá embaixo pegar um alecrim. Por isso que eu demorei. E outra coisa também. Meu telefone, eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá adiantado, o horário. Aí eu sempre entro nas coisas adiantado e fico assim, gente do céu. Aí hoje eu quase que entrei mais cedo do que o horário. Olá, para quem está aí, acho que o pessoal vai demorar. Gente, na verdade, eu sei que esse horário é um horário meio complicado, né? Ei, Su, tudo bem? Eu sei que esse horário é um horário meio complicado. Mas só que se eu fosse gravar vídeo e depois editar para colocar aqui, dá muito trabalho. Então eu falei, vou fazer ao vivo, que aí do jeito que sair, saiu. Aí eu falo tudo que eu tenho que falar e aí fica mais fácil de deixar gravado aqui. E na verdade a minha intenção não era deixar gravado, mas eu vou deixar porque aí depois as pessoas podem assistir de novo. E eu queria fazer gravado porque para as pessoas sentirem como que é mais ou menos uma... Eu não vou fazer em formato de aula, mas para a pessoa ter uma ideia de como que funciona a consultoria, porque não é só passar uma receita, né, nas consultorias. Então, aqui eu tenho possibilidade de dar mais dicas, né, porque senão o post fica muito grande quando eu faço em forma de post. Então, vamos lá, porque eu sei que todo mundo está num horário aí, né, crítico do dia, então quem conseguir aí fazendo outras coisas enquanto me escuta. Pessoal, é o seguinte, ó, a abóbora que eu uso para fazer o nhoque é a abóbora cabotiá, essa abóbora que a gente chama aqui de abóbora moranga, né? Então tem aquelas abóbora d'água, abóbora jacaré, dá para fazer, mas aí geralmente elas são mais aguadinhas e você vai acabar precisando de colocar um pouco de farinha. Não tem problema, mas eu gosto muito dessa abóbora aqui, de trabalhar com essa. Acho que aquelas outras servem mais para caldo, para doce. Então, para pratos salgados, eu acho que essa daqui combina mais. E aí, o que eu faço? Eu corto a abóbora assim, ou então cubos, mas o importante é que ela seja não muito fina e não muito grossa. E levo essa abóbora para assar. Qual que é o princípio? Eu vou desidratar essa abóbora, né? Então, eu quero que ela asse, mas eu não quero que ela dê aquela crostinha que a gente faz quando a gente vai servir assadinha. Por quê? Dificulta na hora de amassar e na hora de enrolar o nhoque. Então, eu gosto que ela dá uma leve caramelizada, porque isso dá sabor pro nhoque. Mas que ela não fique tão caramelizada, tão moreninha. Então, qual que é o passo importante para que isso não aconteça? A temperatura do forno não pode estar muito alta. Por quê? Senão ela carameliza por fora e fica firme por dentro. Eu não quero isso, porque eu preciso amassar essa abóbora. Então, a temperatura do forno é super importante. Então, nesse processo inicial aqui, pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Se vocês quiserem aí. Então, nesse processo inicial aqui, o que eu vou fazer? Vou cortar a abóbora, não precisa ser nada muito padronizado, mas assim, que seja da mesma espessura, porque senão um pedaço vai ficar duro, um pedaço vai ficar mole, e aí depois vai te dificultar. Como a Deise está aí, vou dar uma dica especial para você. Para quem faz grande quantidade desse prato, principalmente porque ela faz marmitas, eu vou dar uma dica especial aí. Ei, Thelma, tudo bem? Vou dar uma dica bem especial. Eu fiz um teste, porque quando eu vou na casa dos meus clientes, eu tenho que fazer grande quantidade disso aqui. E aí, eu agora, semana passada, aquele dia que eu fiz o nhoque, até que postei, eu peguei a abóbora e coloquei no processador, ralei no processador, que é bem rápido para ralar, e assei a abóbora ralada. E aí, de minutos, em 5, 10 minutos, vou misturando essa abóbora, porque não basta ela estar cozida, ela tem que
que estar um pouco mais seca, porque senão eu vou precisar de colocar farinha. Então, eu vou misturando essa abóbora. Então, primeiro ela fica cozida bem macinha. Eu ainda deixo um pouco mais no forno. Então, ela raladinha. Então, eu fiz semana passada, eu fiz uma camada da abóbora ralada e coloquei pra assar. Ei, Jamília, tudo bem? E aí, coloquei ela pra assar. Então, isso facilita demais o processo. Você não tem que ficar fazendo isso aqui. Não precisa de preocupar com a espessura, porque o processador ele vai ralar tudo na mesma espessura. O que você não pode fazer, que não é muito legal, é você fazer uma camada assim, muito cheio, né? E nem muito fina. Então eu fiz uma camada assim, de uns 2, 3 dedos no máximo na assadeira. Foi no refratário mesmo de vidro que eu coloquei e coloquei pra assar. E depois, à medida até que você mistura assim, ela já vai virando uma massinha. Então foi muito prático. Qual que é a vantagem de fazer assim? Suponhamos, hoje eu vou fazer um almoço. Gente, por isso que eu falo, por isso eu queria fazer live, porque eu falo demais. É tipo isso, é uma aula mesmo na consultoria, porque eu quero que a pessoa tenha autonomia na cozinha. Então, quando eu dou uma aula para ela na casa dela, eu dou todas as possibilidades que ela pode fazer depois, então, para ela não ficar muito limitada. Então, qual que é a vantagem de fazer assim? É que você pode fazer o seu almoço hoje, a abóbora assada, e com a outra parte da abóbora você faz um nhoque para um prato para um outro dia. Você pode congelar, né? Você pode, ou amanhã, você apresentar a abóbora de uma outra forma. Então, gente, eu tô com um brinco, tô sabendo, viu? Que eu tô só com esse brinco do lado de cá, porque eu tirei o brinco daqui e mandei pra casa da minha mãe dentro de uma caixinha, e aí eu fiquei só com esse. Ontem eu fui lá, não peguei o brinco, e acabou que eu fiquei só assim mesmo. E esse lado aqui da minha orelha tá muito aberto. Enfim, então, entenderam? Então, assim, eu gosto de fazer um tipo de prato que depois eu posso aproveitar, né? Eu posso apresentá-lo de outras formas. Então, a vantagem de fazer assim é isso. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer com metade da abóbora, eu vou fazer o nhoque e metade eu vou deixar assadinho assim para eu servir no almoço, tá? E aí é só a gente temperar. Eu já devia ter feito isso para adiantar o processo, né? E aí só coloca um pouco de azeite aqui. E se eu quiser assar, eu sempre falo isso, né, com vocês. Se eu quiser só assar essa abóbora, é ideal que todas estejam em contato com o fundinho aqui, tá? Não pode ficar assim encavalado não. Mas como eu vou fazer o nhoque, eu vou fazer isso. Eu vou usar só esse refratário aqui, que eu não tô querendo sujar muito vazio hoje não. E no início desse processo aqui, gente, eu não gosto de colocar muito sal. É só um pouquinho mesmo de sal que eu coloco. Vocês podem colocar o temperinho que vocês quiserem. Nesse processo aqui, é legal você já colocar um temperinho, porque vai ficar mais... Gente, Xijandre entrou. Sempre vejo você aqui no meu Instagram, não sei seu nome, me fala seu nome, fazendo favor. E aí, SJ Andri. Não, SHJ. Eu não sei seu nome, eu sempre vejo você aqui, me fala seu nome. Aí, seguinte, vou colocar alecrim. E você pode colocar curry, você pode colocar cúrcuma. Nesse processo aqui, eu recomendo fortemente que você capriche no tempero. Porque o tempero vai ficar melhor no final se você colocar aqui as ervinhas, as especiarias que você quiser, tá? Então pronto, vou levar para assar. Ah, Silvia, prazer, Silvia. Aí, gente, é o seguinte... se você cozinhar essa abóbora no vapor, você consegue fazer um nhoque também. Só que aí você vai precisar, ela vai ficar mais aguadinha, né? E você vai precisar colocar um pouco de farinha. Aí você pode usar farinha de grão de bico,
Só que o que acontece? Que você pode pensar. Se você usa uma aveia, você não precisa muito de cocção depois, porque a aveia você pode comer crua. A farinha de grão de bico, não, ela já tem um sabor muito residual. Se você não cozinhar depois, então pode ser que fique com um gosto forte de grão de bico. Então, assim, aquele processo do nhoque tradicional que você coloca com farinha de trigo e com farinha de trigo, batata e ovos, você tem que cozinhar. Por quê? Porque a farinha de trigo a gente não come ela crua, né? Então, esse processo aqui, ele elimina essa parte de colocar farinha e de ter que cozinhar, tá? Pois é, aí ela tá falando aí, ó, eu uso grão de bico, mas tem que cozinhar, exatamente. Então, se você acrescentar grão de bico, você tem que cozinhar. Se acrescentar farinha de aveia, não, você não precisa. Se você colocar farinha de linhaça, não precisa. Mas isso tudo vai alterando o sabor e a textura do seu nhoque. A segunda coisa é que se você colocar isso, cozinha o nhoque normal na água. Aí, qual que é a diferença? Esse jeito de fazer esse nhoque, a textura fica bem firme, gente. Então, se você tá pensando igual assim, minha mãe, ela faz um nhoque de batata que fica desmanchando na boca. Esse, ele fica uma textura bem legal, mas ele não fica com aquela textura do nhoque mesmo, porque não é com batata, segundo que não é com farinha, então a textura é diferente. Se você quiser um pouco mais de sabor e de textura mais leve, o que você vai fazer? Você vai colocar gema de ovo, porque aí isso vai dar vai acrescentar gordura, né? E aí seu nhoque vai ficar um pouco mais macio. Então essa é uma opção. Eu faço sem aqui em casa, porque eu já comi ovo de manhã quase todo dia. Eu penso muito no somatório do meu dia, mas se você vai fazer esse prato esporadicamente, aí você vai fazer do jeito que você quiser, mas eu sempre tenho em mente que a minha alimentação é um todo no dia. Então eu não fico adicionando coisa demais pra no final do meu dia eu não ter ingerido muitas calorias. Então eu sempre opto pelas receitas de forma mais simples. E da última vez que eu fiz esse nhoque, eu coloquei na massa, coloquei castanha do Pará raladinha, sabe? Pra dar uma textura diferente no nhoque. Então essa é uma possibilidade também que vocês podem fazer. Vocês podem fazer o nhoque com casca também, aí depende do gosto de vocês. Então na hora de amassar, vai ficar uns pedacinhos, aí vocês tem que pensar se querem ou se não querem. Então aqui agora, para ficar mais rápido, eu coloquei com a casca. Então tem duas possibilidades, ou eu tiro a casca antes de amassar, ou eu amasso tudo com a casca. O que acontece? Você vai falar assim, eu não quero amassar com garfo, não, que eu amasso com garfo. Ou então você pode usar aquele espremedor de batata, não aquele espremedor que você espreme, que ele é só como se fosse um T, sabe? Aquele lá também é bem eficiente para isso. Se você coloca no processador, altera totalmente a textura. E aí pode ser que você precise de farinha. Altera demais, gente, a textura se você colocar no processador. Então é muito detalhe, né? Então eu não gosto, eu gosto de amassar mesmo. Terceira coisa, você tem que amassar a abóbora ainda quente, porque se você esperar esfriar, dá um trabalheiro danado, não dá certo. Tanto para quando você vai amassar a mandioca, tudo tem que ser com ela quente. E se você quiser facilitar, dá para você enrolar com ela morna, mas se você quiser facilitar, é bom você colocar na geladeira um tempo e depois você enrolar, que isso vai facilitar muito para você ter uma melhor manipulação ali, fica bem mais fácil de você enrolar. Então, se você esfriar antes. Da última vez que eu fiz, eu enrolei e levei para a geladeira e depois eu selei na frigideira. Que isso também vai fazer com que, vai fazer com que forme uma crostinha, uma casquinha bem gostosinha e evita que ele grude ou desfaça na frigideira. Então, se você levar para a frigideira com as bolinhas, né, já frias,
dá um resultado bem melhor, tá? Então vocês podem, de acordo com a pressa aí, né? Vocês podem optar por fazer esse processo, que no meu caso eu achei que ficou sensacional, assim. Agora vamos para as opções de molho. O que eu penso no nhoque de abóbora? Que com molho vermelho na abóbora eu acho que não fica muito bonito. Mas se vocês quiserem fazer aquele molho sugo, né, ou então um molho bolonhesa, tá livre para vocês fazerem, mas eu não acho que o visual fica tão legal. Então eu já servi com um creme de castanha. Aí o que eu faço? Eu cozinho a castanha, bato no processador e acrescento um pouco de biomassa para dar textura e para ele não ficar muito pesado, porque a castanha é só gordura, né? Então eu coloco um pouco de biomassa para dar a textura, para eu não precisar usar tudo de castanha e também economicamente fica mais barato. Pode fazer um molho de cogumelo. E eu gosto muito de... Eu não sirvo esse nhoque tanto com molho aqui em casa. Eu faço um tomate confit e aí na hora que eu vou saltear a abóbora, eu já salteio o nhoque naquele azeite do tomate. Então isso também vai ajudar a dar um saborzinho. E a forma que eu mais gosto é fazendo com um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite na frigideira. Aí eu coloco sálvia, porque aí vai dar um sabor, né, na manteiga. Coloco sálvia e vou salteando ali na manteiga de sálvia. Então é a forma que eu mais gosto. E uma coisa que eu acho que ficou bem legal que eu fiz da última vez, eu coloquei espinafre. Então eu fiz coloquei os tomatinhos confit com o nhoque e o espinafre. Então ficou uma cor bem legal. E aí fica um prato assim, bem completo, né? Então você tem o tomatinho, você tem a abóbora, você tem o espinafre, você pode só servir o nhoque como uma proteína e seu almoço tá resolvido. Gente, desse processo que eu falei, alguém tem alguma dúvida? Aí, ó, Fornágio Queijos Artesanais entrou aí, gente. Eu ainda não fiz, mas da última vez que eu fiz, eu pensei em fazer uma espuma de queijo para servir esse nhoque. E deve ficar bem bom, viu? Tô pensando aqui que pode ser até que eu já testo uma espuma de queijo aí. Um molho mais, sabe? Um molho mais, assim, levinho de queijo. Deve ficar bem bom, viu? Com esse nhoque. Ei, Aline, tudo bem? Meire, tudo bem? Então, gente, alguém tem alguma dúvida nesse processo? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa nessa parte pra falar. Estou na dúvida se eu dou essa dica pra vocês. Bom, vou falar. Gente, essa base desse nhoque, você pode fazer, sabe o que? Bolinho. Ao invés de você fazer nhoque, você pode fazer bolinho de abóbora recheado. Então, já fiz também esse nhoque recheado com gorgonzola. Então, você abre a massinha, coloca a gorgonzola dentro, fecha e depois sela as bolinhas. Fica muito maravilhoso. Pra quem gosta aí de queijo, né? E aí você não precisa nem servir com proteína, né? Você já tá colocando queijo, então você não precisa servir com proteína, dependendo da sua dieta aí. Então, ele recheadinho com queijo de gorgonzola fica bem gostoso, viu? Então, olha só, já deve ter dado 5, 10 minutos, eu vou dar uma mexida na abóbora, tá? Pra não dar aquela crostinha que eu falei pra vocês. Gente, só nesses minutos que eu falei aqui eu já cansei.
Toda vez que eu dou uma consultoria, que são mais receitas, eu saio esgotada no final das consultorias, porque eu falo demais da conta, né? Isso porque não tem ninguém me perguntando, porque às vezes a pessoa faz uma pergunta, eu posso isso, aí eu começo falar. É bem assim. Então, aquele processo, né, que eu já ensinei pra vocês de cozinhar a abóbora assim inteira, pra depois você remover a polpa, é melhor pra vocês fazerem purê mesmo, tá? Nesse processo do nhoque não fica legal, gente. Vou te falar, essa forma aqui, eu já fiz esse nhoque muitas vezes. Eu sempre faço esse nhoque nas consultorias. E assim, eu já testei de várias formas. Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é porque eu já passei por todo esse processo. Então, de tentar no processador, de bater no processador depois, não a parte de ralar, tá? Mas a parte de bater no processador, depois de assada, de esperar esfriar e depois não conseguir amassar, ficar horrível. Então, assim, o processo melhor de todos, mais fácil, é ralar. Eu devia até ter ralado essa abóbora, porque ia ser muito mais rápido aqui. O processo de ralar é o melhor de todos mesmo. Assim, é muito rápido que a abóbora cozinha. E é muito fácil, que só de misturar a sua abóbora já fica amassada. Seu dedo não dói de amassar, porque se vocês fizerem muita quantidade de abóbora e depois tiver que amassar com garfo, dói até o dedo. Então, assim, esse processo de ralar a abóbora e de assar é bem melhor. Só faço mesmo assim assada, porque eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, não é meu intuito de fazer nhoque hoje pra servir aqui em casa. Eu quero mais a abóbora assada mesmo, tem mais tempo que eu não faço. Outra coisa também, vou dar uma dica pra quem quiser assar a abóbora e servir assada desse jeito que eu tô mostrando. Você pode colocar um pouquinho de queijo parmesão, porque vai dar uma crostinha. Você pode colocar um pouquinho de tahine, passar o tahine mesmo nas fatias, dar uma crostinha também muito gostosa. Vocês podem colocar sementes, mas se você quiser colocar semente, você tem que colocar mais no final do processo, senão a semente vai queimar durante esse tempo. Então, ei Valéria, tudo bem? Carla, bom dia. Viviane. Então, vocês podem fazer essa crostinha, que aí pra servir, né, assadinha, essa abóbora é muito maravilhosa, gente, muito maravilhosa mesmo. Semana passada eu fui num restaurante, e aí eles fizeram essa abóbora, mas ela tava bem assadinha mesmo, então ela ficou durinha, então você pode servir como petisco, então você pode fazer um molho de alho, um molho de ervas, e aí servir com esse molinho também, assim, pra você, sabe, colocar dentro e servir como petisco. Aí a gente tá chegando perto do final de semana, às vezes a gente quer comer uma coisa diferente e acaba comendo uma coisa que não é tão boa, assim, né? Então, a gente tem essas opções de petisco. Gente, tá reformando aqui no prédio, aqui em cima, e aí tem esse barulho aí, tá? Ainda bem que não tá o barulho que tava antes, que ele tava hoje usando, não sei se é maquita ou o que era, que tava muito zoeirento aqui antes de começar a live. Eu falei, meu Deus, esse negócio não vai prestar. Acho que vocês não iam me ouvir. Gente, pera aí rapidinho que eu vou pegar uma água aqui pra eu tomar. Pessoal, quem tá aí, depois puder, manda essa live aí para os conhecidos de vocês que gostam de fazer, né, comida em casa, que estão preocupados aí com a saúde, que gostam de fazer um prato saudável diferente, né? Depois eu vou deixar essa live salva e vocês podem enviar para as pessoas, não agora, porque agora eu nem falo para ninguém ficar mandando para ninguém, porque esse horário é um horário complicado, né? Eu sei disso.
que é um horário que tá todo mundo trabalhando, resolvendo as coisas do dia, é um horário bem intenso. Só que eu acho mais eficiente eu fazer esse horário, pra mim é mais eficiente, porque à noite eu não iria poder fazer essa live. Então, hoje não teve como fazer essa live tarde. E eu não gosto de fazer live muito tarde, porque eu fico muito agitada e atrapalha meu sono. Então essa semana eu já fiz uma live mais tarde, que nem foi tão tarde assim, justamente porque... E eu sei que também, se eu fizer 7h30 da noite, também não é um horário ok, porque todo mundo chega em casa esse horário, aí tem que dar janta para as crianças, tem que resolver as coisas de casa, então, né? Gente, ninguém aí tem pergunta, não? Vocês não têm perguntas? Pra quem chegou agora, eu nem coloquei título nessa live, eu tô ensinando a fazer um nhoque de abóbora. Eu já coloquei, então, a abóbora ali pra cozinhar, pra assar, na verdade. Por que assar? Por que eu não coloco essa abóbora no vapor? Porque no vapor ela ainda fica com uma quantidade muito grande de água e depois eu tenho que acabar colocando farinha, né? Então, por isso que eu não gosto de fazer no vapor. E assar, eu não quero só que ela fique macia, mas eu quero que ela desidrate um pouco. Isso ajuda, essa desidratação ajuda para que eu não precise de farinha depois para dar o ponto. Ei, Rebeca, tudo bem? Para dar o ponto, né? Então, por isso que eu coloquei para assar. Vamos olhar se já dá para tirar. Olha, então, seguinte, tirei aqui só pra agilizar e vou amassar aqui pra vocês verem. Tem um pedacinho só aqui que eu quero agilizar aqui, porque senão quem tá aí fica esperando toda a vida, né, assar. Então eu não fiz igual a Ana Maria Braga, porque eu cheguei com essa abóbora aqui ontem à noite, gente. Na verdade foi essa. Ontem à noite que eu passei lá onde eu compro as coisas orgânicas pra pegar essa abóbora aqui. Então, por isso que eu não adiantei as coisas antes. Vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Tô amassando com garfo mesmo, tá? Vai ser bom que essa live vai até ficar mais curtinha. E aí, olha só. Eu ainda deixaria esse aqui um pouco mais, porque ela ainda tá com... Você vai ver que na hora que... Se você tirar um pouco antes, você vai ver que se você amassa a abóbora, ela ainda está um pouco aguadinha, entendeu? Então, à medida que ela esfria, ela vai encorpando e fica bem mais fácil da gente selar depois na frigideira. E também, se você tiver uma frigideira antiaderente, é essencial, porque tem que ser antiaderente, a frigideira tem que estar bem quente e tem que ter... Oi, pai. E tem que ter tem que estar bem quente, tem que ser antiaderente. Ó.
Vou mostrar pra vocês aqui. Como que eu faço, né? Então, ó, parece desinformada, né? Me ligar essa hora de chamada de vídeo. Pai, fala com minha mãe aí pra não me ligar, fazendo favor. Ó, então aqui, ó, tá vendo? Nhoque pronto. Não tá ainda no ponto bom. Eu teria que deixar desidratar mais, que ele tá bem molinho, tá vendo? E isso daqui vai fazer colar na frigideira. Mas eu quero só mostrar aqui rápido pra vocês, pra liberar vocês aí. E aí, quem quiser sair, né, quem não quiser continuar, eu vou esperar terminar ali pra eu fazer direitinho. Enquanto houver tempo aqui, que aí depois a pessoa pode passar direto, né, o vídeo. Ele dá uma textura, gente, pra vocês fazerem rolinho e cortar mesmo, tá? Igual a gente corta em nhoque, mas não testei naquela negocinho de cortar, não. Mas assim, dá pra vocês fazerem rolinho e cortando. E aí depois eu só... Sabe aquele nhoque que você passa o garfo? Você pode fazer aquilo também. Mas eu passo o garfo depois que eu... Por exemplo, eu faço isso aqui, levo pra geladeira, espero ele esfriar, ele ficar bem geladinho. Aí eu venho com o garfo, faço aquele formatinho assim do nhoque. E aí que eu selo na frigideira, entenderam? Então, eu vou até pegar uma frigideirinha menor. Eu tinha pegado uma frigideira grande e... A minha frigideira grande, que eu gosto dela, ela deu um defeito de fabricação e eu mandei pra fábrica. Então, eu tô com uma frigideira bem ruim aqui em casa. Ontem eu até cheguei a olhar uma frigideira, mas eu não achei nenhuma que me agradasse, não. Já deixo a dica aí, gente, que a frigideira de teflon é a coisa pior que tem. Não presta não, porque a gente fica consumindo esses metais presentes, né, no teflon, e ela vai saindo e tudo. O melhor mesmo, se eu fosse, eu só vou saltear, mas se eu fosse fazer então aqui a manteiga de salva, eu ia colocar um pouco de azeite, porque azeite com manteiga vai elevar o ponto de fusão da manteiga para ela não queimar, não dar aquela fumaça, né? Então, sempre que vocês forem usar manteiga, vocês põem um fiozinho de azeite, tá? Então, eu colocaria um pouco de azeite, a manteiga, aí ela colocaria a sálvia, aí ela derreteu, a manteiga derreteu, aí você salteia o nhoque. Se você não quiser manteiga, você faz no azeite também. A maioria das vezes eu faço só no azeite mesmo, tá? Eu tenho ali uma caponata de berinjela que eu fiz essa semana. E aí usar o azeite que tá na berinjela também fica legal, porque é um azeite que já tá com aroma, né? Então, por isso que eu tô falando com vocês aqui de que agora você vai aromatizar o seu nhoque. Então, se você puder colocar alguma erva, essas ervas que aguentam o calor, que é sálvia, alecrim, tomilho, né? São as ervas que aguentam o calor. E louro. Todas essas ervas, elas suportam o calor. Aqui, olha, já foi esfriando, tá vendo? Ele já ficou bem melhor de trabalhar. Eu não coloquei a casca, gente, aqui, ó. Eu amassei e tirei a casca. E eu adoro colocar essa casca aqui ou na frigideira ou no forno com bastante alecrim, sal. Gente, fica muito gostoso essa casca, muito mesmo. Eu amo comer a casca assim, depois, sabe? Então, eu vou... Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não, né? Deixa eu virar aqui, peraí. Ó.
pra ver mais ou menos. Vou esperar tá ali, virar. Não sei, cadê meu pegadorzinho? Tentar virar a câmera aqui para mostrar para vocês como que ele ficou bonitinho. Ó, tá vendo? E aí é só você tirar da frigideira e colocar o molho que você quiser, ou igual eu falei, eu colocaria o azeite do tomate confit primeiro, salteio o nhoque e aí depois eu acrescento o tomate para finalizar. Eu só coloco o tomate e aí você pode colocar o espinafre, você pode colocar o couve também rasgadinha, que fica bem legal, né? E dá aquela cor verde assim, sabe? Dá um contraste de cor legal. Aqui, ó. Vamos ver se ficou bom. Gente, sério mesmo. Lembra que no início eu falei assim que, né, ele ficava bem mais firme? Mas desse ponto aqui, a textura ficou muito macia, derretendo na boca. E aí, o que que acontece? Desse jeito aqui, ele fica muito mais sensível, viu? Então, se você quiser fazer com essa textura de nuvem, assim, igual esse aqui ficou, cuidado, se você colocar muito e misturar, vai grudar tudo e vai virar um bololô na sua frigideira. Entendeu? Então é isso. Muito obrigada quem deu uma passadinha aqui. Mas vou deixar a live gravada pra vocês aí com essas dicas. E se vocês fizerem esse nhoque, gente, me marca, me manda notícia, viu? Por favor, tá? Um beijo, boa quinta-feira pra vocês.